Cara, como que a gente faz para poder se amar mais e valorizar cada dia mais a nossa própria jornada? Bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast Vá Se Evoluir. Um podcast que foi criado para você que, assim como eu também, está em busca de evolução. Um podcast que foi criado para mulheres que estão em busca de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E por aqui eu compartilho contigo toda a minha jornada de desenvolvimento pessoal, enquanto eu aprendo, enquanto eu pratico e busco contigo também aí o próximo nível. Então senta aí, pega o teu chá que a gente já vai começar o primeiro episódio do nosso podcast. Bom, peguei aqui agora o meu chá pra gente começar esse bate-papo que seja leve e para que seja algo mais natural possível. Vou trazer para você aqui nesse vídeo um pouco sobre a minha experiência, sobre como começou a minha experiência, a minha jornada de valorização pessoal, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, enquanto isso, eu queria mesmo que você se sentisse tão confortável que fosse possível. Eu não sei aonde você está me ouvindo ou aonde você está me assistindo agora, mas eu quero que você se sinta à vontade para receber, para conversar comigo, para refletir sobre as coisas que eu vou falar por aqui, porque é um assunto que envolve aí uma jornada e uma caminhada que vai te levar mesmo a se desenvolver mais, a se amar mais. Então vamos começar esse bate-papo. Eu me lembro muito bem que entre os meus 14 até mais ou menos os meus 21, 23 anos, eu tinha muita dificuldade com a minha autoestima. Eu realmente tinha uma autoestima bem baixinha ali. Era uma fase complicada, né? Eu peguei ali a minha fase de adolescência, onde estavam acontecendo várias coisas na minha família, várias coisas na minha vida, várias mudanças no meu corpo. E era uma fase mesmo de descobrimento, de entender as coisas que eu gostava, que eu não gostava, de entender os meus sentimentos. Então, era uma fase em que eu tinha dificuldade com a minha aparência, eu não gostava do meu cabelo porque ele nunca estava completamente liso, porque eu alisava o meu cabelo na época. Eu tinha dificuldades com a minha pele, eu não gostava da minha pele porque eu tinha muitos problemas com acne. Eu não gostava do meu corpo porque não era um corpo perfeito, entre aspas, né? Não era aquilo que se considerava perfeito. E eu tava um pouco longe de parecer com as minhas amigas que eram muito bonitas na minha visão, eu sempre achei elas muito bonitas. E eu também não sabia das minhas qualidades, eu não tinha segurança, sobre a pessoa que eu era, e eu tava desenvolvendo, eu tava nesse processo também de desenvolvimento. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de relacionamento com os meus irmãos também em casa, e eu amo meus irmãos, nós somos 5 filhos, mas na minha fase de adolescência ali, até mais ou menos essa altura, até mais ou menos esses 20 e tal anos, no meu dia a dia tinha às vezes dificuldade de me relacionar com eles, porque na maioria das vezes eu era muito estressada, muito explosiva, eu não sabia, controlar as minhas emoções, eu não tinha sabedoria, conhecimento nenhum. Então isso tornava, o nosso relacionamento no dia a dia muito complicado. E o fato disso tudo acontecer, todos esses sentimentos que eu tinha, essa falta de segurança com a minha própria beleza, essa falta de segurança com a minha beleza interna também, que eu não reconhecia, eu não tinha desenvolvido ainda valores, e qualidades que eu pudesse olhar para dentro de mim e admirar. Tudo isso misturado, a falta de tudo isso fazia eu ser uma pessoa muito insegura e com baixa autoestima. Então, esse sentimento da gente não estar feliz com a gente mesmo, que era a sensação que eu tinha naquela época, é um sentimento muito difícil da gente lidar com ele, Até porque pode aparecer aí 1 milhão de pessoas falando com você sobre a sua beleza, se você é linda, se você é bonita, se você é gentil ou tal. Mas se você não reconhece, essas qualidades, se você não reconhece isso dentro de ti, muito dificilmente você vai acreditar naquilo que os outros dizem pra você. Afinal, nada pior do que o peso que a gente coloca sobre a gente mesmo, Então esse peso da gente olhar pra gente e não gostar do que a gente vê é algo muito complicado de lidar, É um sentimento muito difícil da gente lidar. Então, eu considero que a minha jornada de autoestima começou lá em 2016, que foi a época que eu decidi passar pela minha primeira transição capilar aí e deixar o meu cabelo cacheado voltar. E foi uma época muito difícil para mim, principalmente no quesito de aparência,
Principalmente porque eu cortei meu cabelo tão curtinho, gente, mas tão curtinho que, tipo, ficou um dedinho, assim, um cotoquinho mesmo de cabelo. E naquela altura foi uma fase muito complicada pra mim lidar. Eu nunca tive o meu cabelo tão curto. Eu lembro que a minha mãe até achou na época que eu tava talvez doente, com depressão ou qualquer coisa assim. Justamente porque eu tinha, né, tido essa atitude. Eu não avisei ninguém o que eu ia fazer, eu só fui lá e cortei o cabelo. Mas foi uma época muito importante pra mim. E óbvio que eu faria talvez algumas coisas diferentes, mas o fato de eu ter cortado meu cabelo tão curtinho e ter começado a acompanhar pessoas na internet que estavam passando pelo mesmo processo que eu, me ajudou a começar a construir essa jornada de autoestima, de autocuidado e de desenvolvimento pessoal. Então eu considero muito que lá em 2016 foi onde eu tive esse início, né, esse start mesmo de começar a aprender um pouco mais sobre mim. E eu dou graças a Deus porque nessa caminhada aí em 2016 eu encontrei várias influências e youtubers que eu sigo, né, a maioria delas até hoje, que me levaram por um caminho muito mais além do que o caminho da transição capilar, que era o que eu estava vivendo naquela época. Elas me levaram para um caminho onde eu estava descobrindo a beleza, onde eu podia, né, começar a descobrir a beleza que existia dentro de mim. E como eu venho de uma família evangélica, eu sempre acreditei muito no amor de Deus por nós. E eu lembro que uma das meninas que eu seguia, a Ana Lídia Lopes, ela falava muito sobre isso. Ela é católica, né? Ela tem uma religião diferente da minha, mas ela falava muito sobre a gente olhar, né, a beleza que Deus colocou dentro de nós, né? A nossa beleza, os detalhes que Deus, né, o cuidado que Deus teve ao nos criar. E eu lembro muito bem, gente, sobre isso, como eu comecei a olhar para mim, para minha beleza natural, olhar para dentro de mim com mais amor, com mais carinho. Eu comecei a aprender a enxergar as coisas bonitas que haviam dentro de mim, que Deus criou em mim. Então foi uma época muito importante e, como eu já disse, eu agradeço muito a Deus justamente por ter colocado essas pessoas no meu caminho, porque se eu tivesse olhado para o meu processo de transição capilar só como uma transformação de cabelo ou de imagem, talvez eu não teria ali começado, né? Muito provável que eu não teria ali começado essa fase de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né? E de amor próprio. Esse processo aí que eu iniciei me faz entender que as coisas que mudam em nós, né, externamente, falam muito mais, né, do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Quando você vê uma pessoa mudando, né, por fora, muito provavelmente alguma mudança por dentro dela aconteceu, algumas coisas na vida dela aconteceram para que aquela mudança, né, primeiro por dentro, para que aquela mudança externa pudesse ser visível para todas as outras pessoas. Então, com base nisso, nesse teu desejo de mudança, né, que você tá começando aí essa busca por amor próprio, né, e por valorização da sua jornada, eu posso te afirmar com toda certeza que essa mudança que você tá buscando aí interna, ela automaticamente também vai acontecer externamente. Sem dúvidas, eu não tenho dúvidas nenhuma que as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente quando você começar, né, a aprender realmente, né, nesse início que você já tá agora de construção de amor próprio e autocuidado. As pessoas vão ver isso vai ser notório e isso vai refletir na tua imagem, sem dúvida. Até porque as pessoas, quando começam a se amar mais, a gente começa a se cuidar mais externamente também, né? Não só por dentro, porque é uma mudança completa. A gente cuida da mente, a gente cuida da nossa saúde, a gente cuida do nosso corpo, porque uma vez que a gente começa a buscar, né, esse amor próprio, a gente entende que nós, como seres humanos, somos um pacote completo, né? Vem esse pacote da saúde mental, esse pacote da saúde física, esse pacote do cuidado com a imagem, porque a gente entende que a nossa imagem reflete sim o nosso espírito. Então a gente começa a ter muito mais cuidado com todo esse pacote aí que está relacionado ao amor próprio. Eu fico muito feliz em poder te dizer isso, que essa mudança
tua que tu iniciou aí vai refletir muito para além do que você imagina. E as pessoas vão notar e as pessoas vão falar, nossa, como que essa menina tá diferente? O que que tá acontecendo com ela? Vai ser uma coisa muito legal e eu tenho certeza que você ainda vai ouvir esse tipo de comentário e eu quero muito que você escute. Por isso, eu vou começar aqui agora a dizer para vocês como que a gente começa aí essa jornada de amor próprio. Bom, o primeiro passo é esse que você tá dando de começar a buscar conteúdo, começar a buscar inspirações, principalmente na internet, que é um lugar onde você só dá um Google aí e já logo aparece alguns conteúdos de pessoas excelentes, tem profissionais excelentes na área falando sobre isso, e é um passo muito bonito que você está tendo por você. Agora, outro passo é esse de você começar a analisar as coisas que você não gosta em você. E eu costumo falar que isso pode ser um passo muito difícil, porque às vezes é complicado a gente olhar para dentro da gente e não gostar daquilo que a gente vê, sabe? A gente se incomodar com as coisas que a gente não gosta. Porque eu tenho certeza que se você tá em busca disso, né, dessa mudança, é porque tem muita coisa ali que talvez esteja te incomodando. Então, assim, pega um papelzinho, uma caneta, ou talvez o teu telefone aí e escreve num bloco de notas, um bloquinho, um papelzinho separado, todas as coisas que você não gosta em você. E por mais difícil que isso seja para você nesse momento, porque talvez você enxergue em você muitas coisas que você não gosta, mas essa é uma etapa importante para que você comece a entender, né, de onde vem aí essa falta de amor próprio, né? Eu sei que isso vai mexer também muito com a tua história, muito com as pessoas, né, com o que as pessoas dizem sobre você, sobre a tua história de vida, sobre como é a tua relação com a tua família, com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus amigos. É necessário que você olhe para dentro de você e para dentro do que você sente nesse momento, né? Não tente abandonar um pouquinho as coisas que as pessoas dizem sobre ti e tenta olhar para ti de uma maneira sem ter tanta influência assim dessas pessoas que você tem ao teu redor. Porque a partir do momento que você fizer isso e for mais sincero contigo mesmo, mais fácil vai ser, né, da gente conseguir entender, de você conseguir entender o que realmente é aquilo que te incomoda. Depois que você entender aí as coisas que te incomodam, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar, né, mudar essas coisas, ver como que é possível eu mudar, eu trabalhar em cima desses defeitos que eu tenho, dessas coisas que eu tenho que não me agradam, para que essas coisas mudem, para que se transformem, né, nas coisas que eu gostaria de ser. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar alguém, talvez seja alguém específico ou sejam várias pessoas com coisas que talvez nem são tão relevantes, né? Talvez você guardou raiva e rancor de muita gente durante esse tempo na tua vida e talvez tu vai olhar para isso e vai enxergar que é uma coisa que você não gosta. Porque o sentimento de raiva é um sentimento muito intenso, muito forte dentro de nós, que nos causa uma amargura, uma tristeza muito grande e que anula qualquer tipo de sentimento bom que a gente pode ter. E quando a gente anula esses sentimentos bons que a gente pode ter, automaticamente a gente começa a construir uma muralha muito grande, a impedir que as pessoas boas se aproximem de nós e a impedir mesmo que os sentimentos bons, né, a gente cria uma barreira contra os sentimentos bons, porque por mais que o amor seja um sentimento muito forte, quando você tem uma raiva ou uma tristeza muito grande, isso acaba criando um bloqueio e te impede de cultivar coisas boas. Então, se uma das coisas que você não gosta, por exemplo, for essa questão do perdão, comece a buscar conteúdos, a buscar informações, a buscar maneiras de como perdoar mais, entende? Você vai começar a buscar conteúdos, a buscar informações, a buscar conhecimento sobre como você pode melhorar isso. E você pode buscar tanto na internet quanto nas pessoas, que talvez sejam pessoas do seu convívio. Quem sabe aí nessa jornada que você está iniciando, não apareçam pessoas que estejam, né, que já tenham passado
passado pelas mesmas coisas que você tem passado e possam te ajudar, né? Então esteja aberto também para poder receber essas pessoas na sua vida, para poder ouvir, para poder entender, para poder ter uma visão menos escura, sabe? Para poder clarear a tua visão, né? Esteja aberto, esteja receptivo a aprender. E isso vai ser muito importante nesse teu processo de autoconhecimento, de criar esse amor próprio, essa autoestima e valorizar aí a tua jornada. Pode ser que seja um pouco dolorido para ti, então se prepare para poder viver esse processo, mas tenha certeza que no final desse processo você vai sentir que a melhor coisa que você fez na sua vida foi buscar ter sentimentos melhor, foi buscar se amar mais. O melhor sentimento que a gente tem na vida é o sentimento do amor, que é algo que realmente preenche a gente, e por mais que muitas das vezes seja doloroso, né, amar, né, por muitas vezes é difícil, porque a gente às vezes tem que abrir mão de muitas coisas, tem que sacrificar-se por muitas coisas, mas a sensação de paz que o amor traz é muito, gente, satisfatória. Eu tenho certeza que você, em algum momento nessa caminhada, né, que você continue desenvolvendo, desejo que você continue desenvolvendo e esteja sempre em busca desse amor próprio, dessa valorização da sua jornada, porque aí com certeza você vai sentir, né, você vai provar desse sentimento de amor, de autocuidado, de amor próprio, de paz, esse sentimento leve, esse sentimento que transforma tanto a nossa vida e faz a gente desejar também transbordar e transformar outras pessoas também. Porque a gente quer isso, né? Quando a gente ama, a gente quer que as outras pessoas se amem também. Então você quer transbordar isso para as outras pessoas. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu me achava muito chata, muito feia, muito ignorante. E era realmente esse sentimento. E era difícil para mim lidar com isso, porque eu sabia que por mais que eu tinha aquelas atitudes, eu não era aquilo, sabe? Eu entendo hoje em dia que eu vivia numa fase de adolescência, né? Eu não tenho como exigir tanto de mim assim também. Hoje em dia, as minhas atitudes são muito mais pensadas. É óbvio que eu tenho momentos de instinto também, de fazer as coisas sem pensar muito bem, mas na adolescência isso é 1000 vezes pior, né? E eu sei que na minha adolescência eu tive essa fase muito impulsiva, mas eu me lembro também do momento que eu comecei a buscar mais de Deus. E essa questão da gente se conectar com o que é divino também é algo que também transforma a nossa vida, sabe? Então, por mais que talvez você não seja católico, não seja evangélico, e eu não tô falando aqui sobre religião, eu estou falando aqui sobre fé. E saiba diferenciar uma coisa da outra, porque hoje em dia, por exemplo, eu não pratico nenhuma religião. Já faz muitos anos que eu não vou em nenhuma igreja, mas independente disso, eu guardo e eu tenho muita fé dentro do meu coração. Então eu não estou falando de religião contigo, eu estou falando de fé. De fé, de acreditar que as coisas vão dar certo, de acreditar que as coisas podem mudar, de acreditar no que é bom. E essa busca que eu tive, né, na época que eu era mais nova, que eu iniciei aí a busca pela fé, a busca pela bondade, a busca pelos sentimentos bons mesmo, foram o que me transformaram aos poucos e que foram cada dia, né, me treinando para que eu fosse, né, a mulher que eu sou hoje. Eu não sou um ser humano perfeito, como vocês podem saber e imaginar, mas hoje em dia eu me considero uma pessoa muito sábia, e por mais que eu sei que eu sempre vou ter mais o que aprender, né, porque, como diria aquela velha frase, né, o saber não ocupa espaço, e eu quero muito conhecer cada dia mais o que eu puder para me tornar uma pessoa mais sábia, para poder passar isso para as outras pessoas, para poder passar isso para os filhos que eu quero ter, para minha família, para os meus irmãos, para todo mundo que estiver ao meu alcance. Eu desejo que você busque isso também, né, esse conhecimento, e que você transborde, né, mais isso. Então faça isso, né, esse exercício de olhar para ti e ver as coisas que você não gosta, e depois você vai começar a buscar, né, conhecimento sobre como mudar essas coisas. E só para vocês terem ideia de como que o meu valor antigamente era muito atrelado à minha imagem, eu me lembro muito bem até hoje dessa época de transição capilar que eu vivi, de um fato, né?
que aconteceu comigo. Eu tava com meu cabelo muito curtinho e eu ainda tava lidando com aquela nova fase, né, aquela nova imagem. E eu sempre tive meu cabelo liso, eu sempre fui muito vaidosa com meu cabelo. Então, o que eu gostava em mim, o pouco que eu gostava em mim, tava muito atrelado, relacionado ao meu cabelo alisado. Então eu lembro de uma vez que eu estava caminhando com a minha mãe por alguma situação que aconteceu, algum senhor, eu não lembro exatamente a situação, mas a frase que o senhor me disse foi tão marcante que disso eu me lembro até hoje. Eu estava indo procurar emprego, minha mãe estava comigo e o senhor me disse que com aquele cabelo eu não ia conseguir trabalho em lugar nenhum. E foi uma coisa que me marcou muito. E eu lembro que eu perguntei pra minha mãe se a minha mãe não tinha vergonha de andar comigo com aquele cabelo. Gente, para vocês terem ideia, né, do peso que eu coloquei, né, e que eu colocava sobre aquilo. E eu lembro que minha mãe me falou algumas coisas, conversou muito comigo e me mostrou que o meu valor estava muito para além da imagem. Aliás, o nosso valor, né, ela me mostrou isso, que o nosso valor, ele não tá nem um pouco relacionado ao que a gente é por fora, e sim ao que a gente transmite, o que a gente é por dentro. E depois disso eu lembro que eu comecei a trabalhar muito mais, né, essa questão de trabalhar o que há dentro de mim. A partir desse momento, né, eu comecei a me enxergar de uma forma mais diferente, né, e eu comecei a tentar quebrar essas inseguranças que eu tinha. Então, assim, como que a gente vai desenvolver esse amor próprio, né? Eu vou citar alguns exemplos de ações diárias que vocês podem fazer aí. Foi um pouquinho todos os dias que eu fui fazendo que me transformou. São algumas coisinhas que vão te ajudar aí no seu dia a dia a buscar isso, né, a se conhecer mais. Então vamos lá. Começa analisando os círculos de amizade, né, e das pessoas que você mais convive. As músicas que você escuta, as pessoas que você segue no Instagram, comece a observar as coisas que o tipo de pessoa, né, como são as pessoas que você gosta de estar ou que você está com ela todos os dias. A partir disso, talvez você perceba que muito do que você enxerga sobre ti tem a ver com as coisas que você consome e com o tipo de pessoa que você convive. E se você não gosta das coisas que você tem pensado sobre ti, e se isso estiver, por um acaso, atrelado, relacionado ao seu convívio, às coisas que você faz no seu dia a dia, teoricamente, o ideal é que você comece a mudar essas coisas, comece a observar essas pessoas e a fazer, por exemplo, uma limpa no teu Instagram sobre as pessoas que você segue, ou na tua vida, principalmente, no teu dia a dia, as pessoas que você convive. Se as pessoas que você vive são pessoas que não têm nada a ver com o que você é ou com o que a pessoa que você quer se transformar, começa a se afastar dessas pessoas, porque infelizmente o mais provável é que você seja cada dia mais parecido com essas pessoas. Então, se você mantém pessoas, por exemplo, tóxicas na tua relação do teu dia a dia, se você tá sempre ali convivendo com essas pessoas, cultivando conversas e tal com essas pessoas, infelizmente o mais provável é que você vá começar a se tornar mais parecida com essas pessoas. Então, analisa isso, veja se faça sentido. Se fizer sentido, você começa a fazer aí essa limpa. Nas músicas também que você escuta no seu dia a dia, tudo isso acaba por influenciar a gente nas nossas ideias, né, nos nossos pensamentos, nos nossos valores, nos nossos juízos. Então, é muito importante que você perceba isso. Porque assim, a gente pode ser influenciado, infelizmente, até sem querer, né? A gente é influenciado. E é uma maneira, né? O ser humano é assim, né? Porque a gente quer ser aceito em grupos e tudo, mas é necessário que a gente aprenda a filtrar, né, as pessoas, né, ao nosso redor, as pessoas que a gente gosta, que a gente convive, as músicas que a gente ouve, porque só assim a gente vai conseguir ser estar um pouco mais perto de quem a gente quer ser e de quem a gente é, da nossa essência. Então, saia desses ambientes que te faz mal, né? Se são relacionamentos, esse é teu ambiente de trabalho, tente entender, né? Eu sei que trabalho é um pouco mais complicado, o relacionamento, seja um namoro ou um casamento, talvez seja um pouco mais difícil se desprender disso, mas se você não puder transformar esse ambiente, né? Se você não puder se comunicar com essas pessoas, é óbvio que você tem que tentar primeiro fazer essa comunicação com essas pessoas, mas se você não puder mudar isso, infelizmente,
a melhor maneira e a maneira talvez mais rápida seja você realmente sair desses ambientes, se afastar um pouco, talvez não sair por completo, mas se afastar um pouco, para que você comece a se transformar, né, a buscar aí mais a sua essência e entender mais sobre ti e a se amar. Eu queria pontuar aqui agora uma situação que eu passei recentemente. Eu vou contar essa história para vocês entenderem que por mais que algum dia vocês alcancem de verdade esse amor próprio, né, e essa valorização da jornada de vocês, pode acontecer sim de em algum momento você começar a cair novamente em algumas ciladas. E eu tava ouvindo um vídeo um tempo atrás de uma psicóloga e ela disse uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Que a diferença da pessoa que se valoriza, né, que se ama de verdade, para outra que ainda não sabe nada sobre ela, que não se valoriza, é que a gente tem tendência sim a falhar, a cair, a colocar, né, começar a colocar pessoas que não fazem bem pra gente na nossa vida. Mas a diferença entre um e o outro é que a pessoa que se ama é muito mais fácil para ela se afastar dessas outras relações que começam a lhe fazer mal, a lhe prejudicar. Eu conheci uma pessoa que eu comecei a transformar essa pessoa como se fosse um objeto de desejo, né? Parecia assim, o meu deus grego. Quando eu iniciei essa relação casual com essa pessoa, que não foi a minha pretensão inicial, mas acabou por acontecendo assim, todas as vezes que eu me encontrava com essa pessoa, era muito bom, era tudo muito intenso e muito legal e tal, mas todas as vezes que eu retornava para casa, eu sempre me sentia mal. Era sempre um sentimento ruim no final. A relação casual que a gente estava começando a ter, eu comecei a analisar esses sentimentos que eu tinha. E foi um ano, gente, tipo, entre idas e vindas, até que há pouco tempo atrás eu dei um basta nisso por conta do sentimento que eu percebi que eu tava realmente tendo. Lembro que a última vez que a gente se encontrou, eu tive uma sensação muito ruim. E a sensação que eu tinha é que eu me senti uma mulher muito ridícula. Uma mulher muito ridícula mesmo, muito idiota, muito burra, sabe? E eu comecei, então, a analisar, né? E eu comecei a me questionar, Débora, por que você continua saindo com essa pessoa, sabendo o quanto essa pessoa te faz mal? O que tá te prendendo aqui? Eu comecei a me questionar isso, né? Porque aquele sentimento tava realmente me consumindo e tava realmente me fazendo mal, e aquilo já tinha virado meio que um círculo vicioso, né? A gente ficava, né? Eu voltava pra casa triste, a gente se afastava, não conversava mais, depois aparecia ou eu surgia, né? Mandava mensagem, alguma coisa, a gente se encontrava de novo, e era sempre isso. E eu sempre me sentindo mal no final. Então eu comecei a me questionar e comecei a perceber que eu não estava me valorizando como eu deveria me valorizar. Eu estava começando a dar espaço para uma insegurança muito grande dentro de mim, para um sentimento muito ruim dentro de mim surgir. Então, quando eu comecei a perceber isso, e graças a Deus, porque hoje em dia eu dou muita visão, né? Eu dou muita voz pro meu sentimento, eu me afastei dessa pessoa. Eu virei e falei assim, Débora, tu não vai mais se relacionar com essa pessoa, tu vai sair desse ciclo, porque senão ele vai te consumir, esse sentimento vai te consumir, você vai se transformar de novo naquela menina insegura, naquela menina que tinha uma baixa autoestima muito grande, que não gostava de si, que se desvalorizava, que não sabia, né, lidar com seus sentimentos, com as frustrações, e eu não queria isso. Então eu realmente me afastei dessa pessoa, cortei todos os vínculos com ela. E eu queria te lembrar com isso, por mais que a gente aprenda, né, a se olhar, a crescer, a amadurecer, a ter esse autoconhecimento, a gente não tá livre nunca, a gente nunca vai estar livre, infelizmente, de cair em algumas ciladas. O importante é que a gente aprenda, né? A gente aprenda a ser mais forte, a ser mais resistente, a dar um basta nas coisas, a falar, não, eu não quero ser assim, eu quero que isso mude, eu preciso estar ligada e conectada com a pessoa que eu realmente sou, porque é o que me faz bem, o que me faz ser quem eu sou, sabe?
Por mais que essa jornada seja difícil, de se questionar o que você não gosta em ti, de buscar esse conhecimento, de buscar essa mudança, de se afastar das pessoas que talvez você ama, mas que não te fazem bem, que infelizmente muitas dessas pessoas não vão mudar para poder te fazer bem, não vão estar dispostas, muitas dessas pessoas, de aprender a se comunicar, de aprender a quebrar as palavras que as pessoas disseram sobre ti, que você começou, as palavras ruins que as pessoas disseram sobre ti, que você começou a acreditar de uma maneira tão grande que você acabou se transformando nisso que as pessoas falavam. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é um processo muito importante. Se você não olhar para dentro de ti, se você não começar a cultivar coisas boas dentro de ti, a ler mais, a orar mais, a buscar mais fé, a acreditar mais na mudança, na sua mudança, a olhar para ti com mais amor, com mais carinho, infelizmente, se você não fizer isso, o que vai te consumir e o que vai acontecer é que você vai se transformar cada dia mais em uma pessoa rancorosa, em uma pessoa que não consegue se comunicar com outras pessoas e que não consegue transparecer uma luz, que não consegue ser uma pessoa boa de convivência, uma pessoa legal para conversar, uma pessoa que transforma as outras pessoas, uma pessoa que quer evoluir. Eu tô feliz que você tá aqui nesse episódio. Eu não sei se eu consegui passar para ti todas as coisas que eu queria passar, mas eu queria com muito carinho te dizer uma coisa. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito incrível, eu tenho certeza disso. O que você precisa é realmente continuar aí dando esses passos que você tá dando, de buscar se desenvolver e buscar se conhecer mais e desenvolver habilidades e coisas que você goste mais em ti, para que você valorize cada dia mais a sua jornada. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse primeiro episódio. Se você gostou, não se esquece de avaliar aqui, clique no gostei, diz aí um pouco sobre o que você pensou durante esse podcast, se inscreve no canal e é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!